A gente falou do mendigo, vamos falar do mendigo? Tipo, ele falou a verdade, a mulher falou a verdade. Legal, legal. Você legal. fez algum vídeo, você tem alguma coisa? Fica aí, viu, Lene? Faz pergunta também. Tá. O que acontece ali? A primeira coisa que eu percebi na narrativa dele, principalmente a narrativa... Qual é o nome dele? A gente fala Givaldo. Givaldo. Você percebe que ele não como é que eu posso dizer sem ofender ali o Givaldo, de repente? Mas ele não é uma pessoa totalmente sã. Ele também? Ele tem algum tipo de transtorno ali. Porque você percebe que ele tem um descolamento da realidade. Aquele jeito dele falar é uma proteção dele. Muitas pessoas acharam ele extremamente culto, mas ele usava palavras completamente fora do contexto. Desconexas. Tipo assim, eram palavras difíceis, mas que não significavam exatamente aquilo que ele queria. Então você vê que era uma pessoa que não buscando uma narrativa normal. Ele toma conta, na minha opinião, obviamente, eu não estou fechando o quadro, mas ele tem um viés narcisista, onde ele é o autor, onde ele é o macho alfa. Tanto é que naquela entrevista ele já começa dando o teste e eu percebi que ele fez esse teste também com a moça. Qual foi o teste dele? Olha, é o seguinte, as geleiras, a guerra, o Micron, mas vamos fazer um minuto de silêncio. Então ele faz testes de dominação. A todo momento ele faz testes de dominação. Isso é muito característica do narcisista. E ele pode ter usado isso com a mulher lá. Tanto é que ele foi numa escala, né? Ele falou assim, me dá a Bíblia. E isso é muito inerente a quem tem traços, porque o cluster B, que é o borderline, o bipolar, o transtorno antissocial, que é o psicopata, e o narcisista, então eles estão ali, são primos, né? E um, às vezes, se confunde com o outro. Eles fazem muito teste de persuasão e de manipulação. Porque esse é o tesão do narcisista. Esse é o tesão do psicopata. Você vê que ele mesmo relata que o quê? Você me dá a Bíblia? Ela deu a Bíblia. Você me dá um abraço? Ela deu um abraço. Você me dá um beijo? E isso é uma inteligência emocional muito grande. Então ele faz testes. Você vê que ele começa com a narrativa dele, um minuto de silêncio. E ele ainda falou, marca aí. Ele chegou pro repórter e falou, marca aí. E a narrativa dele é uma narrativa muito rebuscada. E com muita... ele confunde muito a realidade com a fantasia. Você vê que ele... E aquele momento, eu cruzei a praça a 45 graus, onde existiam 5 ônibus, 5 quadras, onde existia onde você... E aonde são os pontos que são mais interessantes, ele não lembra. Que nem o ponto que você percebeu que ela estava fora... Né, que existia uma situação estranha dela dar a Bíblia dela e depois se abraçar e você ficou excitado. Dizem que supostamente ele botou lá o pinto pra fora, né? Tipo Paquito, né? Sentiu uma roçadinha e já... E aí, nessa hora, ele é tão detalhista na narrativa dele que chega nessa hora e falou, aí 2 mulheres que eu acho que eram mãe e filhas, eu não me lembro ao bem, mas eu encontrei. Então, um cara que fala de uma maneira super detalhista e naquele ponto que pode ser revertido contra ele, ele não lembra de detalhe nenhum. E o mais engraçado que quando ele fala do que está acontecendo, aí como você falou, quem fala tipo, vamos tirar a roupa? Aí ela tirou a roupa. E aí eu passei do ouvido para a boca, da boca para o peitinho de chocolate. Então você percebe que aquilo não foi daquela maneira. Existe muita fantasia, muito aquela coisa do... olha a quantidade de coisas que eu fiz, olha a quantidade de informação. E aí, na hora que ele está apanhando, ele reconstrói toda aquela história. Ele diz que não apanhou. Que ele foi uma luta franca. Ele diz que não apanhou. Ele diz assim, trocamos uma luta franca e ele desiste, não sei porquê, da luta. E eu saio andando e vou até o hospital. Isso não aconteceu. Que doido, ele fez toda uma fantasia. Uma fantasia. Me parece um pouco a história do Don Quixote isso, né? Cara? Isso, boa, Lene. Exatamente isso. Os moinhos são gigantes. Então, ele traça muito essa loucura entre os fatos e a realidade. E nesse ponto, eu ainda falei, né? Eu falei assim, poxa, podiam confrontar ele com as imagens. E naquele dia que eu fiz análise, à noite,
Não sei se o repórter viu a minha análise ou não, mas ele fez exatamente o que eu gostaria que fizessem. Botaram lá a câmera e falaram assim: e aí, não é você? Não, esse carro. O carro era vermelho, não era branco, era vermelho. E outra, esse não sou eu. Por quê? Porque ali ele estava apanhando. Ali ele não era o macho alfa. Ali ele toma porrada doidade e fica lá de quina pra lua, né? Desacordado e com a bunda ali de quina. Isso não aceita, o narcisista não vai aceitar isso de forma alguma. Ele foi subjugado, você entendeu? Só que daí há essa repercussão que é muito doido, né? Que é assim, tipo, quanto que a sociedade tá doente, né? Porque onde o homem que protege a esposa é tirado como o babaca, o corno idiota. E o cara que se aproveita de uma mulher que muito provavelmente estava em surto. Aí, Ricardo, por que você acredita que ela estava em surto? Primeiro, porque o marido não aceitou aquela situação. Vamos supor que fosse uma parafilia, vamos supor que fosse uma combinação de casal. Ele não teria aquela... O que é parafilia? Parafilia é quando você tem uma atração... de satisfação sexual não aceita naquela sociedade. Então, por exemplo, eu tenho tesão por crianças, parafilia. Eu tenho tesão por animais, defunto, parafilia. Entendi. Você entendeu? É tudo aquilo que não é convencional para aquela sociedade. Tenho tesão com as costas da mão das pessoas. Quando jogam fliperama, parafilia. Você entendeu? Então são que não é convencional, né? Ficar se esfregando no manequim, parafilia. Exato. Entendeu? Sexo com vegetais. Tem gente que tem tesão só com sexo com brócolis. Exato, enfia o brócolis, transa com uma mão. É muito louco. É sério isso aí. Eu sei. E aí... O que acontece? Vamos lá, vamos fazer uma enquete com o pessoal de casa e aqui. Não, como você falou, vamos supor que... Vilela, se você fosse trair a sua esposa, beleza? Aí você só tem um único carro em casa. Tá. Você usa o carro. Sim. Sua esposa usa o carro, beleza? Claro. Aí você tem um encontro com a sua esposa às 6h30, 7 horas da noite. Você sai às 4 para transar com alguém, fica 4 horas transando dentro do carro Claro e esquece da vida? Não. Você tá entendendo? Porque foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ela saiu com o Ela carro, sai, que era o único carro. O único carro, fica das 5 às 11 transando dentro do faz carro sentido. e volta para casa sem banho, sem nada. Tipo, sem despistar e tudo mais. Não tem sentido lógico, mesmo se fosse uma vontade, um matar, uma parafilia. Não tem sentido lógico. Por isso que a linguagem silenciosa, ela não é, de novo, só uma expressão. É a narrativa, é o contexto, é o rito da mensagem. Provavelmente foi um surto, então, mesmo. Muito provavelmente, sim. E ele tem também o probleminha dele. E hoje ele é um idiota útil. Porque a galera tá utilizando dele, tá utilizando... Você viu aquela menina que foi lá e deu um beijo nele? Influencer lá. E agora ela foi verificada. Olha que interessante. Olha, pessoal. Ou seja, ela foi atrás dele, pede o beijo, aí aparece fulana de tal, beija mendigo, agora ela pediu a verificação. Olha lá, eu fiquei famosa, as pessoas já me reconhecem pelo nome. Então, Que doideira, a gente fala cara. que a sociedade ela tá vivendo um momento, isso não só Brasil, mas mundo, é um momento patológico, cara. É muito doido isso. Você entendeu? É muito doido. É muito doido. O Paquito quer falar alguma coisa? A gente tá precisando verificar na superfície. Vocês têm contato do mendigo? Boa, Paquito! Olha, tá engraçadão, hein, Tá cara? engraçadão. Engraçadão. Tá espertinho, Mas, pô, e o personal, ele se pronunciou em algum momento? Se pronunciou logo no E o início. que você viu no discurso dele? Então, o que eu vi ali foi o seguinte. A princípio, um cara que... ele não queria acreditar naquilo, né? Ele protege a esposa a todo momento e é engraçado que ele titubeou em permanecer com ela. Ah, é? No início ele usa verbos no passado, quando nós estávamos, era assim, e até o Léo Dias fala, mas você está dizendo que era, tal? O Léo Dias fez uma entrevista muito boa, com perguntas extremamente importantes e contundentes, assim como o que já teve aqui, como é que chama lá o repórter lá, o... Cabrini, ele faz umas perguntas super demais, contundentes. E aí você percebe, até pela narrativa, que ele tava titubeando ali. E tipo, ele buscava muito, assim, que parecia que tipo, assim, a tábua de salvação seria ela ter um surto. Só que ainda tava naquela margem sombria. Né? Ela surtou ou ela... Porque ele mesmo
ele soltava umas frases desconexas, assim. Do nada ele falou assim: ela nunca estava satisfeita. Ela sempre queria mais e mais. Até o Léo Dias falou: mas o que você quer dizer com isso? Tipo, o que quer dizer com isso? Por que ela sempre buscava mais e mais? Talvez ele tenha percebido. Por que acontece? Quando você está em mania, quando você está em surto no bipolar, você quer muito coisas. Tem pessoas que vão para compras, tem pessoas que vão e saem na rua dizendo que são pessoas famosas, ou que conhecem pessoas famosas, ou que se relacionam com pessoas famosas, e tem pessoas que aumentam muito a sexualidade e vai atrás de sexo. Então pode ser que ela seja até bipolar e ele já tenha percebido alguns momentos de mania dela. Ela está hipersexualizada ou ela está hiperativa. E quando você está... E tanto é que foi no momento que ela estava com alto índice lá de religiosidade, de ajuda. Você está entendendo? E isso não tem limite. Isso faz o que com a pessoa? Quando tá nesse limite? Não. Quando ela está em mania, quando ela está em surto, não tem limite. Então E a religião quando junta com isso, o que acontece? O de salvar. Então eu vou ser altruísta, eu vou doar, eu vou... Então parece ser engraçado, mas se o cara pede, ela dá. Porque não tem uma conexão não com tem a uma realidade. conexão. É isso. Você entendeu? Se ele pede, ela dá. E foi numa escalada assim. Entendi. Você vê que tem lá, pediu a Bíblia, deu. Pediu um beijo, deu. Pediu um abraço, deu. Aí botou lá a benga pra fora e tipo ficou com aquilo na cabeça. E ela falava: eu tenho um propósito, eu preciso desse... E tem áudios dela logo depois. Eu fui cumprir o meu propósito. Você tá entendendo? Cara, é surto mesmo, cara. Cara, eu não sabia desses detalhes.